Benvenuti, eu sou o chefe Gabriel Lourenço aqui da Escola Sal Agosto e bem-vindo à nossa aula de massas clássicas italianas. Essa é uma aula muito encantadora porque além de falar de massa, de produção, dos diferentes tipos que a gente encontra no mercado, a gente vai dar um pulinho na Itália, mais especificamente em Roma, e vamos falar de algumas massas assim super famosas. Também vamos dar um pulinho em Gênova, falar do pesto, mas são massas que têm uma origem, que têm uma história, né? O italiano leva muito em consideração a qualidade dos seus ingredientes. A maioria das receitas italianas clássicas são poucos ingredientes, mas cada um deles tem uma função muito interessante no prato e tem que ser da melhor qualidade possível, né? A gente vai ver isso em todas as receitas de hoje, além de mostrar uma variação, como a gente pode adaptar caso eu não encontre os ingredientes principais e como eu posso criar, que eu acredito que é o principal do ensino. A gente criar os nossos pratos. Vamos começar falando, como eu disse, de história, cultura e técnica. As massas, originalmente, independente do que ela foi feita, primeiramente a gente tem registros da Ásia. Então muitos pratos, na verdade, nasceram da Ásia, como a gente diz, né? O conhecimento vem do Oriente. E no Oriente que nasce o Sol. E de lá a gente tem toda essa cultura ao redor, não só do trigo, mas principalmente do arroz, de outros cereais. Os asiáticos sempre foram exímios camponeses. A gente tem, por exemplo, movimentos de Kung Fu que nasceram em plantações de arroz, alagadas, né? A gente tem movimentos de outras artes marciais, de outras danças que nasceram através da agricultura, através da utilização de equipamentos da agricultura. Então sempre os asiáticos foram exímios trabalhadores deste ramo. Com toda a migração, com todo o movimento antropológico do ser humano, de guerras, de migração e de tudo mais, isso acaba indo parar na Europa. E na Europa, como acontece com cada movimento de gastronomia do mundo, essas massas se adaptam. Se a gente for falar mais especificamente de Itália, que é a grande representante das massas na Europa, nós vamos falar da adaptação para o trigo. Então é o trigo que é o foco principal da nossa aula. O trigo, ele é um cereal composto por casca, endosperma e gema, então ele tem 3 partes. E aí, dependendo como eu tratar esse grão de trigo, como eu processar ou refinar ele, eu vou obter um tipo de farinha ou outra. Então o trigo vai ter uma safra anual, então ele vai ser seco e vai ser estocado em silos, porque aí eu refino a hora que eu bem entender, a hora que eu precisar. Quando eu for refinar esse trigo, eu termino de higienizar ele, reidrato, porque ele vai estar muito sequinho, e começo o processo de refinar. À medida que eu vou moendo o trigo, se eu moer esse trigo na sua íntegra, eu vou obter então a farinha integral. A farinha integral, então, vai ter toda a parte do trigo, a casca, a endosperma. É fácil de identificar uma farinha integral porque ela é marrom, né? Ela é mais grossa, ela é áspera, ela não é uniforme. Eu tenho partes mais finas, partes mais grossas, e é isso que faz a característica dela. Por ela ter muito mais fibra presente na casca do trigo, ela acaba então sendo uma farinha mais saudável, não vamos entrar tanto nesse assunto, porque ao consumir eu estou consumindo além dos seus carboidratos, estou consumindo as fibras junto, né? Mas isso é um outro assunto de uma aula mais específica. Fato é, se eu quiser fazer algum trabalho com farinha integral, 100% integral, há necessidade de adaptar. Você vai ver, por exemplo, nas massas frescas que eu não posso simplesmente substituir a branca pela integral, porque eu vou ter que adaptar minha receita, eu vou ter que mexer de alguma maneira. Por quê? Porque nós temos um grande elemento na farinha chamado glúten. O trigo é composto mais ou menos de 70% carboidratos, 30% proteínas. E a principal proteína é o glúten, né? Tão famoso aí por diversos fatores. O glúten, ele é o que faz, por exemplo, aquele miolo do pão macio, é o que faz uma massa de um espaguete, de uma lasanha esticar e não quebrar, é o que liga toda essa massa, é o que liga o pão, ou que liga qualquer coisa que for uma farinha de trigo. Então o glúten que é o grande responsável por toda essa estrutura que a gente está fazendo, tanto em massas quanto em pães ou em qualquer outro elemento que for essa farinha. Quando eu tenho uma farinha integral, esse glúten ele não está tão exposto, ele não está tão refinado ao ponto de eu expor bastante o glúten e formar uma rede de glúten muito homogênea, muito lisinha. Então por isso que a farinha integral é uma das farinhas assim mais difíceis de lidar se eu quiser fazer algum elemento 100% integral. Mas depois a gente retoma esse assunto. Se eu continuar no meu processo, retirar a casca do trigo e continuar refinando ele, eu vou obter, por exemplo, a sêmola. Aqui eu tenho 2 tipos de sêmola. Você pode reparar que ela é mais amarelinha, ó, se eu comparar com essa outra farinha que está aparecendo aqui, ela é mais amarelinha.
essa é uma sêmola de grano duro moída na pedra. Já vamos entrar na diferença de trigo grano duro e trigo grano tenro, né? Mas por enquanto pensa que a sêmola ela é algum estágio antes do moinho, ou seja, é uma farinha que tem um aspecto mais arenoso, a gente sente ela mais grossa. É com a sêmola de grano duro que eu faço, por exemplo, as massas de grano duro, né? Então ela é uma farinha incrível para isso. Aqui eu tenho ainda uma sêmola de grano duro, mas ó, ela ainda é mais clarinha que essa branca, só que ela está mais refinada ainda, ela é mais fininha. Então eu posso utilizar, se eu não quiser uma massa tão dura, se eu quiser uma massa mais lisa e mais fácil de trabalhar, eu posso utilizar uma sêmola de grano duro mais moída, né? Como diz na Itália, remoída. E por último aqui eu tenho uma farinha clássica, branca, nacional, específica para massa fresca, que vai nos dar margem agora para a gente falar de tudo isso. Então a primeira coisa, eu posso ter o trigo grano duro ou trigo tenro. O grano duro literalmente ele vai te dar uma farinha mais dura, uma massa mais dura. Então se eu quero um espaguete que fique mais al dente ao cozinhar, eu preciso utilizar o grano duro ou cozinhar ele da maneira correta, mas o ideal é utilizar o grano duro. Só que o grano duro, se vocês usarem alguma vez, vocês vão colocando água ou ovo e ele vai ficar realmente pesado. Eu preciso de uma máquina boa, né, que consiga formatar essa massa. No rolo é difícil de abrir. Eu preciso de bastante potência de calor para cozinhar essa massa, ou seja, ela é uma massa dura. E por que raios eu utilizo ela? Para obter uma massa al dente no fim, porque essa é uma máxima da massa italiana. Se eu tenho um prato que vai massa e molho, não adianta eu querer sentir só o molho, eu tenho que sentir a harmonia do prato, eu tenho que sentir a massa e o molho ao comer. Então você sempre vai optar por escolher, se você quer, sem falar de fazer a massa agora, tá? De comprar a massa. Se você quer comprar a massa de grano duro, vai estar lá no mercado, massa de grano duro, vamos usar o penne, por exemplo. Penne grano duro, penne tradicional, que é com grano tenro, né? Penne integral, vai ter todas as variações. Penne com ovos. E aí como é que é a diferença de tudo isso? Então antes de entrar em farinha nacional ou farinha importada, eu não gosto muito dessa nomenclatura, porque a gente tem farinhas, cada vez mais o desenvolvimento e estudo de farinhas de altíssimo nível no Brasil está acontecendo, então não dá para a gente falar a farinha de fora é boa, do Brasil é ok, não pode falar isso, mas o que acontece mais no mercado, no grande público, para o consumidor final é isso, a gente acaba tendo uma farinha mais forte, com mais glúten, vinda de fora, e uma farinha um pouco mais fraca vinda do Brasil. Mas repito, isso não é regra, nós somos um país fantástico em agricultura e a gente já tem muito produtor com farinhas aí sensacionais. Bom, por que faz diferença? Por que eu falei, por exemplo, que essa é uma farinha para massa fresca? Porque ela, quando esse moinho fez o refinamento dessa farinha e chegou nesse produto, eles fizeram uma análise física química em laboratório e disseram, ok, essa massa ela tem mais glúten, ela é uma massa que absorve mais água, que ela tem um certo teor de cinzas, isso a gente não precisa saber, quem tem que saber é o laboratório. E aí eles chegam e falam assim, não, essa massa é boa para massa fresca. Então a primeira dica que eu tenho para você é, se você for no mercado e tiver lá um pacote de farinha escrito específico para massa fresca, compra essa que não vai ter erro. O que você pode encontrar no mercado também? Farinha grano duro para massa fresca. Lembra que vai te dar um pouco mais de trabalho para mexer, para misturar e um pouco mais de trabalho para extrusar e para cozinhar. Ok? Mas aí qual que é a diferença então quando eu vejo no mercado as massas secas? Por exemplo, vamos começar do primeiro caso. Penne grano duro, tá sequinho lá na embalagem do mercado. Se eu olhar atrás, vai ter um ingrediente só, farinha de grano duro. A gente pensa, tá, mas só tem farinha? Só. Porque um penne grano duro eu faço com a farinha grano duro e água. Misturo, passo na máquina e sai o penne. Por que ele é amarelo? De onde vem a cor amarela? Como eu mostrei antes, uma sêmola de grano duro é amarela. Então, naturalmente, eu vou ter uma farinha amarela. Tem empresa que acaba utilizando menos grano duro que deveria, ou um grano duro mais branco, e aí acaba colocando corante cúrcuma. Então, em algumas embalagens, vocês também vão ver escrito atrás, farinha de grano duro e corante amarelo, ou corante cúrcuma. A segunda linha é ter o mesmo penne, só que de farinha normal, essa farinha branca. Só que aí pensa comigo, eu vou lá e faço uma sêmola de grano tenro normal, que é uma sêmola branquinha. Sêmola e água, que cor que fica a minha massa? Branca. Então, quando eu tenho massas
que não são grano duro e que são amarelinhas, pode ter certeza que atrás vai estar escrito corante. Aí vai ter lá nos ingredientes farinha de trigo, sêmola de trigo normal, não vai estar grano duro, né? Só sêmola de trigo e corante amarelo, ou corante cúrcuma, ou urucum. Quer dizer que é ruim ter corante? Não, são corantes naturais, não é um problema, mas é só você saber que não está consumindo uma massa amarela por ir ovos ou por ir farinha de grano duro, tá? Nesse caso, vai ser uma farinha de grano tenro, normal, que ficou branca, então foi necessário colocar o corante amarelo. Na terceira opção, eu vou ter massas com ovos. E aí a gente pensa, como que alguma coisa com ovo pode estar fora da refrigeração, na embalagem, na prateleira do mercado por tantos meses? Porque assim, uma massa tradicional, como a gente vê nas massas frescas, ela é misturada farinha e ovo, em diversas proporções, depende do que eu estou fazendo. Quando eu misturo farinha e ovo, eu obtenho a minha massa, abro, dou o formato que eu quero e show de bola. Esse ovo está cru, né? E ele está ali já aberto, já exposto. A chance dessa massa estragar se eu não trabalhar de uma maneira correta é muito alta. Mas na indústria e agora também para o público em geral, existe um negócio chamado ovo pasteurizado. Em supermercados maiores você vai encontrar umas caixinhas de leite ou em pó na prateleira, ou leite refrigerado, dizendo lá gema pasteurizada, clara pasteurizada ou ovo inteiro pasteurizado. Esse ovo pasteurizado passou por um processo, obviamente, de sanitização, então as chances dele estragar são muito menores, muito menores. Claro, ele ainda está refrigerado, ele ainda pode, como qualquer alimento, estragar. Não é que ele nunca vai estragar. Na indústria se utiliza esse ovo pasteurizado em pó, na mistura, então coloca geralmente massas nacionais com ovos, de novo pessoal, geralmente, nada do que eu falar aqui é fixo, tá? Porque muda a marca, muda lugar, muda tudo. Mas geralmente marcas nacionais com ovos, eu tenho a farinha de grano tenro, não é grano duro, ovo pasteurizado, água na mistura, seco a minha massa, tiro a água e atrás vocês vão ver farinha, ovo e corante, provavelmente. Se eu não coloquei tanto ovo, vai precisar do corante. Posso ter farinha grano duro com ovos? Não é tão comum, pode acontecer e aí vai ser o mesmo sistema, o ovo lá. Ou vocês vão ter o pene integral, usando como exemplo o pene, né? Que poderia ser qualquer massa. O pene integral, que é uma porcentagem da farinha branca que foi trocada por farinha integral. E aí não necessariamente eu tenho corante amarelo, porque ela vai ficar marrom, e aí eu posso ter um pene 100% integral, que foi feito com 100% farinha integral, ou simplesmente uma parte integral. Então é importante a gente saber porque se eu pegar, por exemplo, aquela massa que eu falei de ovos, é um trigo tenro, não é grano duro, né? Um grano tenro com ovos. Quando eu for cozinhar essa massa vai cozinhar muito rápido. E por não ser grano duro, ela não vai segurar aquele al dente tanto tempo, então você tem que tomar cuidado. Agora já se eu pegar uma massa grano duro, né, bem certinha, eu posso cozinhá-la por mais tempo, inclusive na embalagem vai dizer o tempo, que eu vou obter uma massa mais al dente para eu utilizar, tá? E aí a gente vai ter uma linha legal. Então, essa questão de escolher as farinhas, para mim, esse é o grande ponto alto da aula. Porque você sabendo o que você está comprando ou qual farinha você está usando para produzir a sua massa, isso muda completamente seu prato. Você vai saber como pré-cozinhar, vai saber como lidar com esse prato muito melhor, além de principalmente saber o que você está comendo. Então o que eu quero colocar aqui não é nenhuma regra, não é dizer grano duro é melhor que grano tenro, ovo é melhor que sem ovo. Não, eu estou aqui para passar as opções para você escolher efetivamente qual massa você vai utilizar, qual farinha você vai utilizar. Existem ainda algumas nomenclaturas de massa, vê que o assunto é bem complexo. No Brasil, eu posso ter 3 nomenclaturas de farinha. Farinha tipo 1, farinha tipo 2 e farinha integral. A farinha tipo 1 é a melhor farinha que o moinho produz, né? A farinha tipo 2 é uma segunda linha e a integral é a integral, não tem o que fazer. O complexo da coisa é que quando eu mudo de país, cada país tem uma legislação para farinha. Então, por exemplo, se a gente vai para o Uruguai, eu já tenho farinhas tipo 0. No Brasil a gente nunca vai encontrar porque a lei não deixa chamar 0. Mas eu vou ter no Uruguai 0, 0, 0, eu posso ter 5 zeros numa farinha. O que significa lá isso? Quão moída ela é. Então a farinha 5 zeros, por exemplo, é um talco, ela é um pozinho super moída para algumas aplicações em específico. Se eu vou para a Itália, por exemplo, as farinhas 0 ou 00 são em relação à força. Então a farinha já forte é a 0, tem um certo glúten e um teor de cinza. Uma farinha 00 é mais forte ainda, tem mais glúten e mais teor de cinza.
É a farinha indicada, por exemplo, para fazer a pizza napolitana, né? Que a gente tem aqui também uma aula específica de pizza napolitana. E aí a gente vai entendendo toda essa nomenclatura. Então, após escolher o que você quer usar, é importante saber a farinha de qual país você está comprando, para entender o que está escrito nela e saber o que você vai utilizar. Num grande resumo, Gabi, muito legal, gostei, obrigado por essa cultura, só que eu não quero ficar tão preso em farinha, eu quero simplesmente chegar, comprar minha massa e cozinhar. Aí você vai escolher a que você prefere, na prateleira do mercado, grano duro para ficar mais resistente, com ovos para ficar com mais cara de massa caseira, sem ovos por custo e grano mole, né, porque você vai ter uma massa aí mais barata, ou a integral, caso você queira aí uma alimentação mais integral. De resto, as farinhas também na mesma linha, você vai escolher qual que você quer para executar a sua massa e aí é só se divertir. Vamos para as receitas, vamos entender exatamente o que essa aula trouxe para nós e ver como a gente pode variar essas receitas e transformar em várias. Perfeito, então entrando agora efetivamente nas massas clássicas italianas, eu selecionei 3 que são super bacanas e a gente vai conseguir ver na prática aquilo que eu falei da qualidade de cada massa, da variação e do que ela é feita, inclusive aqui a variedade de cor. Por exemplo, eu tenho um penne que nós vamos fazer com o pesto depois e esse penne é um grano duro. Então a gente vê que ele está amarelo, bem bonitinho, uma massa seca. Se eu olhar no pacote dele, somente sêmola de grano duro. Assim como esse espaguete, olha, uma coloração muito bacana, um amarelo bem intenso, também é um espaguete de grano duro. E aí a gente pode olhar essa massa que é um pouquinho mais clara, que é um fettuccine, um ninhozinho aqui. E esse fettuccine ele é um tom mais claro de amarelo, porque esse aqui é aquele com ovos que eu falei para você antes. Então nessa receita vai a farinha, o ovo pasteurizado e um pouquinho de corante, tá? Não consigo obter essa cor só com o ovo pasteurizado, eu preciso um pouquinho de corante. Então são 3 variedades bem distintas. O penne e o espaguete, na verdade, são muito parecidos na questão de produção, só que são bem distintos em formato. Então, assim, não tem uma regra para dizer qual massa vai com qual molho. Normalmente, tá? Isso é uma regra muito vaga, mas normalmente, molhos com muito pedaço, eu coloco massa mais longa para se diferenciar. Mas isso cai por terra em vários exemplos, então não há regra. Você que vai mandar qual tipo de massa você quer usar com qual molho. Agora, por que dessas 3 eu vou fazer o Alfredo, por exemplo, com a massa com ovos? Porque o Alfredo, principalmente lá em Roma, depois eu conto a história, ele é feito com o fettuccine fresco. E essa massa, como ela é mais delicada e tem ovo, o resultado da cocção dela é realmente mais fresca. Então ela fica mais grudenta e aí eu consigo aquele resultado do Alfredo que eu quero. Então isso também você vai levar em consideração. Nós vamos fazer 3 receitas. Você está vendo essa carne bem estranha, que eu já vou falar o que é para você. Nós vamos começar justamente pela carbonara, é uma paixão que eu tenho. Eu fui para Roma só para estudar carbonara e entender exatamente a origem desse prato. O nome carbonara viria das minas de carvão, né, das minas de carvão. Então os mineiros costumavam comer essa massa porque ela é muito forte. Era o queijo que tinha local, bastante pimenta para dar energia, bastante massa e era isso. Ovo. E eu vou mostrar aqui algumas variações. Infelizmente a gente vê muita carbonara por aí com creme de leite, carbonara com salsa. Dá para fazer? Dá, eu até tenho lá no meu Instagram uma carbonara ao campo que eu fiz, que é parecida com uma carbonara dessa. Mas a carbonara mesmo, se alguém no restaurante chamar massa à carbonara, inclusive não colocar nem entre aspas, né, fizer teoricamente a original, teria que ser com todos os itens originais que eu vou passar aqui agora. Mas eu também vou passar as adaptações, então você vai poder criar a carbonara como preferir, sem mistério. Como a gente vai utilizar um espaguete grano duro, então eu vou já colocar esse espaguete para cozinhar. E se a gente olhar a nossa água aqui, ó, fervente. Então a frase que eu sempre digo em toda aula de massa, em toda cocção de massa: a massa perfeita vai ser cozida em abundante água, fervente e salgada. Então tem que ser em abundância, não tem que ter óleo. Óleo na massa, na água, faz a massa lubrificar e faz ela ficar isenta a pegar o molho, e não é o que a gente quer. Sempre a gente quer massa unida no molho, é um prato só, não são 2 pratos, né, a massa e o molho, então eles têm que estar unidos. Se eu coloco óleo na água, eu lubrifico a minha massa e perco todo esse trabalho de unir o molho à massa. Ah, Gabi, mas se eu não puser vai grudar. Não vai grudar. Se ela tiver em abundância, fervente e salgada, eu garanto para você que não vai grudar. Então eu vou colocar aqui o sal. Quanto de sal? Tem que ter gosto. Você tem que provar a água e sentir aquele gostinho de mar leve, aquele gostinho de soro, né? Espaguete.
Coloco ele aqui para cozinhar, à medida que ele for amolecendo, a gente coloca ele para dentro e depois a gente faz o processo padrão de mexer a massa às vezes. Eu não deixo ele para fora porque ele pode, depende do fogo, pegar fogo, né? Assim que ele amolecer, a gente coloca ele para dentro. E a ideia de mexer a massa então é no começo, eu tenho que mexer só para ela não grudar, mas ela ainda está muito dura, então se eu mexer demais ela quebra. Então eu tenho que mexer, mas não posso mexer. Tem que sentir esse feeling. Depois, ao longo da cocção, é mexer uma vez ou outra, tá? Não há necessidade de estar sempre mexendo a massa, nem pode, porque ela começa a ficar muito delicada. Nós vamos deixar esse espaguete aqui já fervendo. Daqui a pouco a gente mexe um pouquinho mais ele. E aí eu vou falar do elemento principal da carbonara, que é uma carne chamada guanciale. E aí, você já ouviu falar de guanciale? Lembrando que todas as receitas estão no material em PDF desta aula e, inclusive, lá diz bacon ou guanciale. São coisas bem diferentes, mas como eu sei que a gente tem que adaptar às vezes, então eu coloco para vocês isso. Guanciale, olha que bonito, é uma parte com corinho, gordura e carne. Essa é a parte mais gordurosa do guanciale. E por que ela está preta, Gabi? Porque ela está curada em sal e pimenta. Mas afinal, o que é a guanciale? A guanciale é a papada do suíno. É a famosa bochecha do porco. Ah, que estranho, bochecha de porco. A carbonara original é bochecha de porco. Se vocês forem em Roma, vocês não precisam nem pedir para vir com guanciale. Inclusive, se vocês falarem para algum garçom lá outra carne que não seja guanciale, ele vai se ofender. Como é que você consegue guanciale? Dependendo da cidade que você mora, pode até conseguir em algum açougue, em algum frigorífico especial, em algum empório, mas ela não é uma carne feita assim padrão, não é em todo lugar que se encontra. Então você pode ter um pouco de dificuldade de encontrar. Vou dar uma curiosidade rápida para você entender exatamente o que a gente está trabalhando, para depois poder modificar. A guanciale, ela é então a parte da bochecha do porco, né, uma papada. Tem uma parte que vai ter mais carne e uma parte que vai ter mais gordura, essa aqui. Inclusive usa com o couro. Diz o italiano que a gordura da guanciale é a gordura mais doce que um suíno pode ter. Realmente ela é muito saborosa. A parte com mais carne, sem o couro e com pouca gordura, se faz alla matriciana, aquela outra massa super famosa que a gente também normalmente faz com bacon. E a parte com corinho, com a gordura e com um pouquinho de carne, se faz a carbonara original. Então pode ver que tem bastante pimenta ao redor dela, porque a guanciale não é só pegar a bochecha do porco e cortar aqui. Ela tem que passar por uma cura. Aí sim essa cura é parecida com o bacon, não é igual, mas é parecida. Na guanciale eu passo sal e pimenta, isso seria toda uma aula de charcutaria, né? Mas eu passo toda sal e pimenta nela e vou deixar ela curar por uns 7 dias, depois eu vou tirar o excesso, vou deixar ela maturar por mais uns 20, 30 dias. E aí eu vou ter a guanciale. Então é difícil fazer em casa, porque você precisaria de todo o equipamento aí, de uma estrutura boa de cura, né? E que não é tão o caso das casas. E não é tão fácil de encontrar. Na Itália é super fácil, em qualquer banquinha de esquina, principalmente em Roma, vai ter guanciale para vender. Qual que é o gosto dela? Só provando. Mas ela é como se fosse uma barriga de porco, mais doce, mais engordurada. Fato é, ela não é defumada. É aí que a gente tem uma grande diferença quando se utiliza bacon. Então você pode utilizar bacon na sua carbonara tranquilamente, caso queira. O processo é o mesmo, é a mesma coisa. Só que o bacon ele é defumado. Então a coisa que mais se parece com a guanciale, caso você não tenha e não queira defumado, é a pancetta. Pancetta é a barriga de porco, né, curada. Também uma cura parecida com essa. Então, em primeiro lugar seria a guanciale para você fazer a carbonara. Se você não tem, você pode usar uma pancetta que não é defumada. E se não tem a pancetta, usa o bacon, né? E um abraço. Tem gente que ama a carbonara porque acha que é padrão o gosto defumado, que vem do bacon. Não é padrão, mas se você gosta, né, mande bala. Ó, eu coloquei aqui na nossa frigideira e eu coloquei sem óleo porque ela já tem bastante gordura, então ela vai soltando a gordura dela aqui. Enquanto isso, o nosso espaguete segue cozinhando. A gordura começa a ficar transparente da guanciale.
E aí que eu vou fazer a minha mistura. A carbonara é um molho muito legal, porque ele é totalmente fora dos padrões, né? Primeiro, a carne que se usa é fora do padrão, não tem nada a ver. E por que eu falei que é das minas, né, de carvão também? Porque a quantidade de pimenta que vai na carbonara, seja na guanciale ou aqui na finalização, lembra como se tivesse carvão nessa massa, né? Então por isso carbonara. E assim a gente vai refogando essa guanciale aqui. Restaurantes muito famosos, mesmo no Brasil, acabam fabricando a sua guanciale em câmara fria, tudo para poder ter um prato para servir o mais original possível. Você vai ver também que a carbonara é um dos poucos pratos, por coincidência nós vamos ter 2 desses na aula hoje, que não é finalizado em fogo. Então se você olhar as outras alas de massa, você vai ver que a gente faz um molho e finaliza a massa no molho no fogo. A carbonara, a base dela é ovo. Se eu fizer isso no fogo, eu vou ter omelete. Não é certo. O segredo da carbonara é ter aquela cremosidade vinda do ovo com o queijo e com a massa. E com a água da massa. Aí você obtém aquele creme da carbonara, como a gente vai ver. Então ela é uma massa que muita gente acha que é simples. O que o pessoal acha que é carbonara? Bacon com creme de leite. É a massa mais fácil para fazer. É bem oposto, é uma das massas mais difíceis para fazer original, mas você pode fazer essa adaptação. Vê que ela não é o fim do mundo também. Então eu vou fritando bem aqui a nossa bochechinha. O que eu vou fazer aqui? Ralar o queijo. Vou até ralar aqui fora que fica mais fácil para eu trabalhar depois. Vou ralar o queijo parmesão. Se você sempre ralar na hora, como eu estou fazendo, é melhor. E se você olhar na receita, você vai ver um outro tipo de queijo ali chamado pecorino. Você fala, tá, Gabi, mas que tipo de queijo é esse? Ovelha em italiano é pecora. Então o queijo pecorino é o queijo de ovelha. Eu tenho basicamente 2 tipos de pecorino na Itália, pecorino romano e pecorino toscano. O pecorino romano é esse aqui, ó, branquinho e duro. Ele parece um parmesão, mas pode ver que ele é bem mais claro que um parmesão. Então você pode ver que a diferença de cor deles, olha, é mais branquinho do que um parmesão, né? E ele é curado. O pecorino romano tem isso, ele é praticamente um parmesão, só que feito com leite de ovelha. E o pecorino toscano, geralmente, ele é bem menos curado, ele é mais fresco. Parece uma mussarela, assim, um pouquinho mais molinho. Se você não tem o queijo pecorino romano, você pode usar só parmesão na receita inteira. Mas ele faz toda a diferença, tá? Essa mescla aqui, ó, dos 2 queijos é incrível na carbonara, como faz diferença. Olha que cena bonita, ó. Isso aqui é Itália, ó. Isso aqui é carbonara, ó. Que legal. Vamos ver como é que tá a nossa massa. Como é que eu sei se uma massa está cozida? Eu sempre olho dentro dela. Ela não pode ter pontinho branco. Se ela está com pontinho branco dentro dela, ela ainda está crua. E aí você tem que deixar cozinhar mais. Se ela já perdeu o pontinho branco, ela já está al dente. A nossa ainda está um pouquinho branca. Então eu vou deixar mais. Então assim, olhou dentro da massa, está branco, está crua. A partir do momento que perdeu, está al dente. Se você gosta da massa mais passada, deixa cozinhar mais. O certo das massas é não cozinhar muito mais com al dente, para eu sentir toda a textura no prato, o molho, a massa e tudo. Se eu passo demais essa massa, vira meio uma polenta, assim, não seria o legal. Mas se você gosta, faz. Ovo, sempre muito mais gema do que ovo, como está na receita. Eu vou pegar esses 2 queijos e eu vou colocar aqui. E aí eu vou misturar. Misturado, a gente vai para uma tigela maior para a gente conseguir fazer a liga da massa, tá? Pega a guanciale, coloca aqui. Viram que ela tem que estar mais fria? Porque senão ela cozinha o ovo aqui, né? Se vocês tirarem ela super quente da frigideira e jogar aqui, faz omelete. E tá aqui, ó. Isso é a grande sacada da carbonara. Carbonara
é essa mistura. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a massa aqui antes. Eu só estou apoiando na frigideira, tá? Para eu tirar toda a massa. Caso você esteja fazendo isso em casa, você pode fazer assim também. Essa quantidade acredito que já esteja boa. E ó, massa. Pega um pouquinho da água da cocção da massa e começa a mexer. Estou mexendo com uma colher para mostrar que você pode fazer em casa também com qualquer utensílio. E olha a mágica acontecendo. Olha o creme amarelo aparecendo embaixo, que muita gente acha que é creme de leite. Olha que emulsão bonita. Incrível. Isso aqui é prato para vocês arrasarem demais. Tá aí, ó, a massa com um creme super bonito. Tem que ser servido imediatamente, né? Nós vamos servir a massa aqui. Enrola a massa com um garfo e com uma concha e coloca aqui no prato. Se quiser uma quantidade maior, enrola mais. Assim não fica aquele espaguete todo caindo ali. Pega o molhinho, larga por cima. Isso é a verdadeira carbonara. Molho muito legal, textura, guanciale, difícil de resistir. Se quiser finalizar com mais pimenta, minha guanciale já tinha bastante, eu não coloquei mais. Se quiser ralar um queijinho em cima, também pode. Eu vou deixar o prato aqui, depois a gente dá uma olhadinha nele. Excelente, agora a gente vai para um outro lado de Roma, perto do Mausoléu de César, passando o centro, que tem um lugar chamado Il Vero Alfredo. Na verdade, lá perto deve ter uns 100 restaurantes chamados Alfredo, porque esse cara aqui fez sucesso desde 1930, desde a época dos estúdios Disney, né, e de Hollywood, de toda essa história dos atores indo para lá e conhecendo o restaurante dele, divulgando para o mundo. Fato é, o restaurante tem lá até hoje, a bisneta dele que hoje toca o restaurante, e a massa ficou super famosa, porque a massa Alfredo também é uma outra massa que o pessoal por aí acha que é creme de leite e queijo, e não é. Parecido com a carbonara, a gente vai conseguir uma textura baseada no queijo, na manteiga e na água também da massa, certo? Então vai ser uma mistura parecida com a carbonara, só que ela é uma massa que basicamente só vai manteiga e queijo. Então ela é uma delícia, né? Não tem como ficar errado, não tem como ser ruim. A mistura, se você já foi lá ou se pretende ir, você vai ver que o garçom finaliza no prato. Então ele vai trazer essa mistura e vai ficar mexendo a massa no seu prato, vai dar essa liga no prato e você come na hora. Esse é o famoso fettuccine Alfredo. Queijo de boa qualidade, o que eu falei da Itália antes, queijo de boa qualidade, manteiga de boa qualidade e massa bem cozida. Nossa água está fervente, eu repus um pouco da água desde quando eu tirei o espaguete, mas eu não troco a água. A gente diz que um dos grandes segredos no restaurante italiano é a água da massa, porque quanto mais eu cozinho, mais amido vai tendo dentro dela. E essa água vira um espessante natural para as próximas receitas. Ela já está fervente, embora o espaguete tenha absorvido um pouco de sal, não há necessidade de colocar, porque ela já tem o sal. Nós vamos colocar então o fettuccine aqui para cozinhar. Mesma coisa de antes, ela dá uma paradinha de ferver, depois ela continua e a gente solta esse ninho daqui a pouco. Se eu tentar soltar esse ninho agora, eu vou quebrar ele completamente. Enquanto isso, eu vou pegar a minha tigela e eu vou ralar o queijo. Sempre um parmesão de boa qualidade. Generoso. Minha manteiga está derretida aqui. Existem variações do Alfredo de se puxar antes o fettuccine na manteiga e depois misturar. Se você quiser um molho mais homogêneo,
Se você quiser um molho mais cremoso, você pode misturar tudo na tigela. A manteiga, o queijo e a massa. Ele fica com uma cremosidade mais interessante. Ó, aqui dá para dar uma soltadinha agora, que ele começou a cozinhar. Essa massa, como é de ovos, vai cozinhar um pouco mais rápido do que as outras. Isso vai estar no pacote da massa, mas você vai sempre monitorando. Agora que você sabe olhar dentro e ver se ela está branca ou não. Com a massa pronta, a gente vai escorrer, colocá-la diretamente aqui. Repara que eu já deixei um pouco da água da massa aqui do lado, para eu ir dando liga à medida que eu preciso. E aí nós vamos colocar a manteiga e a água. E vamos incorporando bem. E a gente vai criando esse molho, ó. À medida que o queijo vai derretendo e incorporando com a água, a gente vai criando o molhinho do Alfredo. E aí, olha só, à medida que a gente vai misturando, incorporando, ó, o queijo vai derretendo. E essa emulsão que vai ficando aqui da água da massa com o queijo vai criando aquele molho igual o da carbonara, ó. E tá pronto nossa massa ao pesto. Como eu estou mexendo com esse utensílio de plástico e com dente, eu não quebro a minha massa. Você pode mexer com 2 garfos também, com o auxílio de algum equipamento aí tranquilamente. Então é importante a gente servir o Alfredo logo, tá? Porque ele vai estar esfriando, se eu não servir ele imediatamente. Olha que coisa linda. Eu estou servindo num prato branco clássico para ficar o mais parecido com o Alfredo de lá possível. Vamos colocar essa emulsão aqui. Limpar as bordinhas. E voilá. Lá não é servido com queijo ralado por cima, é simplesmente essa massa assim que tem que ser degustada imediatamente. Mas a cremosidade dela é linda, se você olhar nessa câmera aqui, você vai ver a cremosidade, a textura dessa massa incrível. Carbonara pronto, Alfredo pronto, nós vamos para o pesto. E essa massa pesto ela é cercada assim por um monte de historinha, como todos os pratos, né? Histórias bonitas e tudo mais, mas eu acredito em cultura, história verdadeira. E a história real do pesto, esse nome vem do movimento que se fazia ao produzir esse molho da forma clássica, que é no pilão. Então o movimento de pestare, que seria o movimento de pilonar ali e amassar os elementos no pilão, é daí que vem o nome. O pesto também segue bem essa linha, poucos ingredientes. Olha só, Alfredo tem 2, a carbonara praticamente tem 3 ingredientes, mas cada ingrediente faz muita diferença no prato. Tem que ser bem específico ou o de melhor qualidade possível. No pesto não é diferente. Essa aula não poderia ser diferente se não fosse essas 3 receitas. Claro que eu vou dar uma adaptada. Aqui eu tenho manjericão. O mais tradicional na Itália é aquele grande brilhoso, que aqui no Brasil a gente chama de alfavaca. Mas se você só tiver esse mais tradicional brasileiro, pode usar também. Não tem mistério, tranquilo. O original pesto fica macerando no pilão só o manjericão, o queijo, o alho, sem acrescentar o azeite de oliva. E o azeite de oliva vai no final só para dar liga. Se você fizer um pilão, é esse o jeito correto. Mas eu sei que não é todo mundo que tem pilão em casa ou que quer ter esse trabalho mais artesanal. Então, como é a função da Sal a Gosto, trazer mais para a realidade das pessoas, eu vou ensinar num mixer, você poderia fazer em algum equipamento elétrico assim também. Fica mais fácil. A única coisa é que se você fizer no mixer, vai ter que ter já o azeite de oliva para poder dar liga, senão ele não pega os elementos, né? Então aqui eu tenho o manjericão, eu vou colocar algumas laminazinhas de alho. O alho é bem a gosto mesmo. O alho, vou precisar de um pouquinho de sal. Queijo parmesão, originalmente utilizado o Grana Padano, né, do consórcio Grana Padano, que é o Parmigiano Reggiano.
E numa mistura de pecorino romano também pode-se no pesto, assim como foi na carbonara. Então muito parecida essa questão aí da origem. Então você vai escolher a castanha. A castanha, o mais original possível de Gênova, né? O pesto é de lá, pesto alla genovese, seria o pinole. Pinole é uma castanha bem pequenininha, parece o pinhão brasileiro, só que muito mini, muito pequeno. Mas nem sempre a gente tem esse pinole fresco no Brasil, né? Ele é importado, então nem sempre ele chega muito fresco, às vezes chega mais velho, mais antigo, com gosto mais de ranço assim. Então tem que tomar cuidado, se você não encontrar pinole ou se encontrar ele velho, é melhor não usar, né? E aí utiliza alguma castanha nossa. Castanha do Brasil, quer usar macadâmia, que não é nossa, mas enfim, dá um resultado bacana, quer usar a própria castanha de caju, transforma aí seu pesto da forma mais bonita possível aqui. Aí vem já os mais céticos ou críticos e falam assim, mas então não é pesto. Eu acredito o seguinte, se você tem todos os ingredientes, ok, você consegue fazer igual. Agora, se você tem que adaptar algum ingrediente, adapta para aquele que é mais fresco seu regional, porque é a filosofia que teria lá. Então, se você tem um ingrediente fresco aqui, adapta para o seu e vai ficar legal também. Não vamos se matar por isso. Uma boa quantidade de azeite de oliva, aqui no caso do mixer eu vou precisar para mixar esse pesto. E hoje eu vou com o mixer. Vira um pouco de lado assim, se você não está batendo uma grande quantidade. Está pronto o nosso pesto. Se você quiser guardar o pesto, eu não aconselho por muitos dias, porque tem bastante coisa com água aqui. O manjericão tem bastante água, o alho, e aí ele pode ser que não fique na melhor forma guardado. Então, procura fazer o pesto mais fresco, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou só aquecer a minha frigideira. Detalhe super importante, o pesto vai na frigideira, a gente vai puxar a massa nele, mas com a frigideira desligada. Ele tem queijo. Se eu deixar essa frigideira ligada, eu vou formar uma crosta de queijo no fundo dela. Então eu aqueço só para quebrar o gelado da frigideira, porque senão eu coloco tudo no gelado e eu perco muito da minha temperatura. Então ó, o fogo está desligado, eu dei só uma aquecidinha e eu vou escorrer a massa. Massa escorrida, eu vou colocar meu pesto aqui. Olha que lindo que ele tá. Coloco o pene e posso tanto saltear aqui na mão, tanto em casa, se você não está acostumado a saltear, você pode ir mexendo assim com uma colher. O aroma disso é fantástico. Você tinha que estar sentindo aqui para entender o que eu quero dizer. Olha que lindo. Então o pesto não é aquele molho que vai salsa, nozes, não, aí a gente está exagerando um pouco demais, né, pessoal? O pesto é manjericão, no mínimo, que é fácil de encontrar, vamos lá, não vamos exagerar nas coisas também. Manjericão não é difícil de encontrar, encontra um manjericão bonito aí, adapta as nozes, adapta o queijo, adapta o que você quiser adaptar, mas mantenha pelo menos ele na essência dele para não fugir demais. Senão chama de pesto à la Maria, pesto à la José, aí ok. Se quiser uma finalizadinha de queijo aqui em cima, de leve, sem exagerar muito. Vou pegar uma florzinha de pesto aqui, de manjericão, e colocar aqui no centro. E olha só que bacana o prato. Rápido, né? Na verdade, se a gente for ver, todos os pratos de hoje são muito rápidos. São pratos aí, né, de fazer em questão de minutos. Só que com ingredientes bem selecionados e da maneira correta, né? Olha só que maravilha, hein? Dá vontade de comer os três, nem sei por qual começaria. Cada um do seu jeito, cada um da sua essência, cada um da sua história. E aí todos mostrando que a Itália tem ingredientes fantásticos e preparos que respeitam o ingrediente, que respeitam a sua história. Uma curiosidade para você, o povo italiano é o terceiro povo menos obeso do mundo. Com tudo isso aqui que a gente está vendo. O segredo está onde? Ingrediente bom, fresco, pouco industrializado, feito em casa, né? Então isso faz grande diferença na nossa alimentação. Espero que você tenha gostado. Se você já foi para a Itália, pode reviver um pouco disso. Se não foi, coloca na sua wishlist aí, tem que ir para colocar diretamente esse sabor dentro da boca de vocês. Obrigado, espero que tenha gostado. Faça as receitas, nos marque, tá? @salagosto, @chefgabi, pra gente saber aí o que vocês estão fazendo e trocar ideia. Um beijo!